Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Sempre é muito bom estar aqui trazendo a palavra e ver como Deus tem feito nessa igreja, como Deus tem trabalhado em nossas vidas. Eu sei, irmãos, que só Deus mesmo para fazer o que Ele faz, para a gente ver, olhar para os irmãos e perceber que há uma verdade sendo vivida, há uma comunhão real. Deus tem feito coisas aqui, você crê nisso? Você tem visto isso? Amém. Hoje eu termino uma série de mensagens que falou sobre o compromisso. Não porque o nosso compromisso se encerra aqui em termos de conteúdo ou de outras coisas que a gente poderia incluir dentro do compromisso. Mas é importante que a gente caminhe em outros temas. E hoje eu queria ir com os irmãos em um texto que está em Hebreus capítulo 5, verso 11 em diante. E os irmãos vão entender sobre o que eu vou falar. Hebreus 5, verso 11 em diante. Talvez você já tenha ouvido bastante. Para alguns pode ser novo. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar na tela se você não achou. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Feche seu olho mais uma vez. Faz uma coisa que faz tempo que eu não faço aqui. Põe a tua mão no coração, no seu coração aí. Faz uma oração que só você pode fazer. Pede a Deus para transformar seu coração hoje. Pede a Deus para lhe acrescentar algo, que a palavra dele possa te acrescentar algo nessa noite. Oh Deus, que está teu povo em oração mais uma vez. E o que nós te rogamos, Senhor, nessa noite, é que o teu Espírito Santo, tão somente teu Espírito Santo, fale conosco, através da tua palavra, que o teu Espírito possa despertar em nós aquilo que precisa ser transformado. Oh Deus, enquanto eu falo, que tu tenhas misericórdia de nós e fale conosco aquilo que lhe apraz, aquilo que está no teu coração, e nos convença do pecado, da justiça, do juízo, nos convença de tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Anos atrás, eu vi um filme chamado O Curioso Caso de Benjamin Button. Brad Pitt já é um atrativo para aqueles cinéfilos, né? Então, quem é amigo de cinema sabe que
vai ser um filme bem diferente dos tradicionais. E o filme fala de um homem chamado Benjamin Button, nasce com uma estranha doença, onde ele já bebê, mas tem toda a aparência de uma pessoa idosa. Com o passar dos anos, ao invés de envelhecer, Benjamin, apesar de crescer em estatura, mas como um bebê velho, com aspecto de velho, ele passa a se tornar mais jovem com o passar do tempo. Alguém viu esse filme aqui? Várias pessoas, né? Como é que alguém pensa num filme assim? Estranho, né? O filme é uma reflexão sobre a morte, sobre a velhice, sobre encontros e desencontros. Alguns envelhecendo, ele rejuvenescendo, numa vida meio estranha, totalmente estranha. Mas por que pensar nisso? Sobre isso? O filme é uma ficção. Essa doença nem existe. Mas a vida tem uma lógica. E é interessante pensar sobre essa lógica, porque um filme nos põe para pensar. Porque as coisas acontecem assim. Tem coisas que a gente na vida nem pensa acerca disso, porque elas são tão triviais para nós. Primeiro se nasce, depois se cresce, se envelhece e morre. Francis Schaeffer é quem diz que há duas coisas importantes na vida. Primeiro, nascer, e depois crescer. E ninguém cresce sem nascer, e quem nasce precisa crescer. Naturalmente é disfuncional quando não se aprende, por exemplo, a raciocinar bem, a emitir sons, a crescer nos aspectos mais gerais. Um pai e uma mãe vai olhar e vai dizer: tem alguma coisa diferente com meu filho. E assim, indo para o texto que nós lemos, não se sabe quem escreveu Hebreus. Até hoje se discute. E há quem diga até que a leitura nem se parece com o apóstolo Paulo. Alguns vão arriscar dizendo que foi Apolo. Outros vão dizer que também não tem como comprovar isso. Mas é claro que ali há questões muito importantes. Os irmãos que ali estavam recebendo uma instrução do autor aos Hebreus, é assim como nós colocamos, já que não sabemos quem escreveu. E o autor vem dizendo desde o capítulo 1, que antigamente Deus falou, e muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias, Ele nos falou através do Filho. Desde o início do primeiro capítulo, o autor aos Hebreus aponta para Cristo, para a mensagem que Ele traz. Não que o que foi dito antes seja menos importante, mas é uma construção, e na revelação há toda um carreamento para o ápice, que é a revelação maior, Cristo, andando na terra, nos falando, tirando dúvidas, nos demonstrando em atitudes, em exemplo, em tudo, explicando sobre o amor, sobre compaixão, sobre o coração de Deus, o Deus encarnado, trazendo a revelação maior. O capítulo 2 de Hebreus, ele continua dizendo: olha, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E aí você começa a perceber que há uma preocupação com o autor aos Hebreus. É que talvez aqueles irmãos não estavam ouvindo a voz de Cristo, e nem estavam firmes no ensino de Cristo. Daí o autor aos Hebreus vai para a supremacia de Cristo.
E no capítulo 3, capítulo 4, ele chega a falar do sumo sacerdócio de Cristo. E chega num assunto um pouco difícil de falar. E ele vai falar sobre Melquisedeque, que eu não vou entrar em questão porque o nosso tema não precisa de eu entrar nessa questão. E o autor diz que tem muitas coisas a dizer, mas que está ficando complicado dizer alguma coisa para ele. Sabe por quê? Porque os hebreus estão com preguiça de ouvir. É o que nós lemos. Você leu comigo. Que coisa interessante. A preguiça, quem sabe, pastor André, pastor Geraldo, pessoal que é professor aqui da escola bíblica, a preguiça de ouvir os ensinos já estava lá, viu? Escola bíblica dominical lá, nesse setor aí, estava bem baixinha a frequência. Quem sabe a nossa já está melhor. E aí, parece óbvio que há uma inércia e até um retorno às coisas do que se ensinou antes de Cristo. E é só olhar o capítulo 6 que vocês vão ver, e não é o nosso tema específico aqui, os detalhes disso, que eles estão tentando retornar algumas práticas antigas. Mas o que eu quero trazer? Eu quero hoje fazer uma reflexão, uma pergunta, sobre o texto que lemos. E diante do que você já ouviu do contexto, a ideia é a mesma. Você acha, pense nessa pergunta, você acha que tem crescido na vida cristã? Vou repetir a pergunta. Pense com você. Você acha que tem crescido na vida cristã? Tipo, você olha para a sua vida e pensa: eu não parei no tempo e no espaço. Eu hoje estou sabendo mais coisas, ou vivendo mais coisas, ou demonstrando mais fé, ou demonstrando mais vida com Deus. Eu estou crescendo. Eu tenho crescido, inclusive, em muitas áreas. É isso que você pensa? Ou você pensa: não, pastor, eu preciso crescer muito mais. Eu me sinto amarrado. Eu me sinto lento no processo. Quando eu leio a palavra, eu vejo que eu não sei nada. Quando eu escuto alguém mais profundo na palavra, eu vejo a minha superficialidade. Tema de hoje, para afinar esse ciclo de mensagens sobre compromisso, é um compromisso de extremo valor para nós. Compromisso com o crescimento. Você pode repetir comigo? O compromisso com o crescimento. Vire para quem está do seu lado aí e diga: você tem compromisso com o crescimento? E claro, quero trazer, irmãos, três aspectos sobre crescimento. Um bem óbvio, bem fácil de já perceber, e outros dois com a derivação desse primeiro, mas que complementam, e é tudo crescimento cristão. Mas perceba, o primeiro deles é o compromisso com o crescimento espiritual. Compromisso com o crescimento espiritual. Como eu posso medir se eu tenho crescido espiritualmente? Isso é uma pergunta importante. Como eu posso saber que eu estou no caminho certo de crescimento? Lembra das coisas mais importantes da vida é nascer e crescer. Primeiro eu preciso saber que eu nasci de novo, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque se você não tem certeza do seu novo nascimento, talvez você só seja uma pessoa que frequenta a igreja,
Então, partindo do pressuposto que você tomou uma decisão por Cristo, em entender que a sua vida era própria e não é mais, que você se rendeu ao senhorio de Cristo, que Ele é o seu Senhor, e que você não quer mais viver uma vida que aponta, que caminha para o pecado, para a sua vida própria, cumprindo a sua vontade e não a de Deus, e passou a caminhar na direção de Deus, a render o coração e a vida a Cristo. Isso é o nascer de novo. Esse compromisso verdadeiro que brota no coração, que não é da boca para fora, mas que ele se manifesta publicamente, de um coração que se entrega por inteiro a Deus, você nasceu de novo. Amém? Mas vamos avaliar então a pergunta: como eu posso medir se tenho crescido espiritualmente? Eu fui pedir ajuda aos apóstolos, e foram me vindo várias passagens importantes. Eu quero que a palavra nos confronte hoje. Amém? Primeiro, Filipenses 3. Estou falando sobre crescimento espiritual. Filipenses 3, a partir do verso 10, diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo. Isso é Paulo, apóstolo, escrevendo aos Filipenses. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Meu Deus, é profundo, hein? Você está pronto mesmo para continuar? Deixa eu dizer a partir desse ponto: se você continuar comigo, eu já vou lhe advertindo que pode ser que você saia daqui hoje bem constrangido. A chance de você se levantar é agora e ir para casa. Está pronto? Estou dando a chance. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, olha essa palavra, maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês, quase não sai. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Irmãos, que texto profundo. Paulo está abrindo o coração aos filipenses. Ele ali já falou sobre uma vida que a vida para ele é um lucro aqui, é vida, é viver Cristo. Morrer também é melhor ainda, é lucro. Depois ele falou sobre a humildade, sobre você deixar a soberba, imitando Cristo, numa vida que, isso em Filipenses, uma vida que você serve a Deus. E aí ele chega no capítulo 3 com essa ideia aqui. Olha, baseado nesse texto, como devemos medir nossa maturidade cristã? Porque Paulo falou sobre a maturidade. Algumas perguntas a partir desse texto de Filipenses. Qual o meu conhecimento de Cristo? Qual o seu conhecimento de Cristo? Porque Paulo não falou? Verso 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição,
tomar parte dos sofrimentos. Aí a outra pergunta: o quanto eu tenho tomado parte nos sofrimentos de Cristo, no ministério, como Paulo tomou, que foi apedrejado, que foi chicoteado, que sofreu 3 naufrágios, gente que sofreu por Cristo, por amor a Cristo. Eu não quero que você se perca. O que é que eu estou falando? Sobre crescimento espiritual, sobre como eu posso medir o meu crescimento. E eu estou apontando que na vida de Paulo, ele nos mostra, falando sobre maturidade, algumas coisas. Primeiro, o quanto conhece Cristo, o quanto conhece o poder da ressurreição, o quanto tem tomado parte do sofrimento de Cristo, o quanto já esquecemos das coisas que para trás ficam. Tem muita gente vivendo a mesma vida, não é vida nova não. Paulo aqui está dizendo: olha, você vai ser maduro. Em outras palavras, eu estou parafraseando, quando você se esquece, faz igual a mim, seja meu imitador, esqueça das coisas para trás, a minha vida para trás. Gente, se Paulo estivesse aqui conversando com a gente, era isso. Vocês não lembram não, gente? Eu perseguia os cristãos, eu matava os caras. Não tinha nem arma, eu fiz assim, né? Eu matava os caras, não era pistola. Eu matava os caras, espada. Matava os caras. Mas, gente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eles vão dizer: mexe, come. Eu tenho uma comida. Eu já tenho uma comida. Alguém deu comida para eles? Eles perguntando, pensando. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quanto isso é comida e bebida para nós, irmãos, hoje? Quanto isso nos tira a fome? O quanto você está vivendo para Deus, vivendo a vontade de Deus, mexe com você. Ou viver sua vidinha mesmo. Eu disse que era para você se levantar e sair, não foi? É isso mesmo que você quer? A sua vida vivendo para você? Um dia você vai se encontrar com Deus. Eu também. A cada dia que passa, irmãos, nos aproximamos da nossa morte. Da nossa. Eu espero que a minha seja aos 97. Mas é certo que a cada dia que passa eu me aproximo mais da morte. Você também. Não tem nenhum Benjamin Button aqui. Então perceba o quanto temos visto isso. Aí vamos conversar com outro apóstolo. Lembra? Estou falando sobre crescimento espiritual. E estou falando que parâmetros eu posso usar para medir se eu estou crescendo na vida cristã, no crescimento espiritual. Paulo lembrou-se de conhecer Cristo, de conhecer o poder da ressurreição, de participar dos sofrimentos de Cristo, de esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. E ainda nos recomenda: me imitem, me imitem. Se olharmos para o apóstolo João, em 1 João 2, verso 7, 1 João 2, verso 7, ele vai dizer assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas,
e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é que o apóstolo João diria para nós? Olha, os parâmetros para você ver se você está crescendo espiritualmente. Eu concordo com Paulo, mas eu quero acrescentar uns aqui. Estou parafraseando aqui na minha loucura, tá? Pensando aqui. Paulo está aqui do meu lado direito. Agora é João, que está aqui do outro lado. Obrigado, Paulo. Vamos para João. João quis acrescentar umas coisas aqui. O quanto você tem amado as pessoas? Quer medir o seu crescimento espiritual? Há amor de verdade? Você realmente tem amado pessoas? Vamos mais perto, porque pessoas ficam ainda muito genérico, né? O irmão do seu lado, a pessoa que está em casa, aquela pessoa da família que é mais complicada um pouquinho e que brigou com você. Você tem conseguido amar, perdoar? O quanto você tem feito isso, o amor prático, o amor que olha para o irmão e ama, não odeia não. O quanto você tem vencido o pecado. João está falando sobre essas coisas. O quanto você tem vencido o maligno, o diabo. Ou você tem andado preso no pecado e nas coisas que o diabo tem oferecido a você. O quanto você está preso neste mundo, nas coisas do mundo, e não vivido para Deus. O quanto os prazeres do mundo dominam você. O quanto a sua vida é focada no hoje, no agora, no viver o momento. Prazer. Olha, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não teve crescimento espiritual não. O tanto que você ama as coisas do mundo, está apegado demais à terra, às coisas do mundo, não tem demonstrado amor, você não cresceu espiritualmente como deveria. Eu disse para você ir embora. Eu disse. Está achando que parou aí? Obrigado, Paulo. Obrigado, João. Afastei um pouquinho agora que vem Jesus. Como se já não fosse ele falando através deles, né? E Jesus? Será que a gente encontra? Encontra muita coisa. Eu ia pegar vigília de mensagem hoje aqui. Não pode. Jesus. João 14. A partir do verso 15. João 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos.
E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tá bom, Jesus. Já tem muita coisa aqui. O quanto temos amado Jesus, de verdade. Quer medir seu crescimento espiritual? Há um balizamento muito importante. O quanto eu tenho obedecido Jesus. Porque Ele disse, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. O quanto temos respeitado o Espírito Santo, que Jesus aqui disse, está em vocês. Ele está com vocês, está em vocês. Então Ele habita em nós. O quanto eu tenho respeitado o Espírito Santo na minha caminhada cristã. Eu posso medir meu crescimento espiritual, por quanto eu respeito o Espírito Santo, por quanto eu escuto o Espírito Santo e obedeço a Cristo, guardo os seus mandamentos. Aquilo é precioso para mim. Não ferir o Espírito Santo que está em mim. Não quero, Senhor, não quero te ferir. Não é guardar por guardar, é porque eu não quero ferir teu coração, Senhor. Ou você tem pecado desenfreadamente, ou você já não liga mais para nada. Mais que isso, o quanto temos visto a revelação de Cristo em nossas vidas. Porque Ele disse que se a gente estiver no Pai, o Pai estiver em nós, o Pai o amará você, e eu me manifestarei a Ele. Quer saber se você tem crescido espiritualmente? O quanto você tem visto Jesus se revelar para você? O quanto mais ainda, Ele fala, vocês me verão. Jesus está apontando para o futuro. Jesus está apontando, Maranata. O quanto eu anseio pela volta de Cristo. O quanto isso está dentro de mim. Aqueles que cresceram espiritualmente têm ansiado a volta de Cristo. Ah, irmãos, tem gente que está dizendo para Cristo exatamente o contrário. Senhor, não volta agora não. Eu quero fazer ainda tanta coisa. Eu já fiz isso aí. Mas biblicamente a gente precisa aguardar ansiosamente, clamar, trabalhar para a volta de Cristo, dizer Maranata, ora venha Senhor. A igreja, a noiva diz, vem Cristo. Aqueles que realmente cresceram espiritualmente vão orar assim. O quanto eu e você temos orado assim. Meus irmãos, essa palavra me confrontou. Eu não sei você, antes de eu começar a mensagem, mas antes de eu começar, eu achei que eu já tinha crescido espiritualmente, mas depois que eu fui vendo na palavra, há tantas coisas que eu preciso crescer ainda, irmãos. E o texto que nós lemos originalmente, Hebreus 5, diz a esse respeito, ele está falando de várias coisas ali, e sobre Melquisedeque, mas serve para tudo isso que eu estou falando também.
A ideia é a mesma. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aí eu faço uma reflexão, irmãos, o quanto a gente tem preguiça ainda de crescer em Deus, de ouvir Paulo, ouvir João, ouvir Jesus. A gente está na nossa arrogância espiritual, achando que já sabe muito. Eu tenho 15 anos de crente, 20 anos, 30 anos de crente, e não tem esses anseios no coração, não tem amor revelado todo dia, é cheio de creca no coração, falta de perdão, não perdoa ninguém, gente complicada. Você é complicado? Gente que não acrescenta, não abençoa os outros, não é generoso, é pão duro, não abençoa ninguém, é preso no pecado. É você? Eu disse para você ficar em casa. Preguiça. Preguiça. Vocês já deviam ser mestres. O autor aos Hebreus está dando uma dura mesmo. Você não gostou da minha entonação não, né? Eu vejo aqui ele dando grito. Vocês ficaram com preguiça. O autor aos Hebreus. Vocês já deviam ser mestres. Deviam estar ensinando. Tem gente que tem 30 anos dentro da igreja, não sabe explicar nada para ninguém. Não abriu a casa para um pequeno grupo, para um culto na tua casa. Tu não abriu. Gente de coração duro. Gente que não quer ajudar, servir. E está com arrogância espiritual. Hoje eu vim detonar com sua arrogância. Vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Meu Deus do céu, o que o autor aos Hebreus está dizendo assim, o beabá, isso aqui uma criança espiritual já sabe. Não é possível. Vocês não sabem dizer o plano de salvação. Vocês não sabem dizer qual é a razão da sua esperança. Se alguém te perguntar, por que tu é crente? Eu estou lá na igreja, né? Qualquer coisa, vai tomar um café com o pastor? Dias atrás uma pessoa veio no meu gabinete e disse, pastor, por que a igreja não está fazendo discipulado aqui, uma classe de discipulado? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. A minha resposta para essa pessoa foi a seguinte: eu espero que os pequenos grupos estejam fazendo isso. Porque no meu entender, discipulado é caminhar do lado da pessoa. É o discípulo ao lado. É um crente mais experiente, mais maduro. Caminhar de um outro que é novo na fé. Pegar na mão e dizer, não vai por aí não. Aí é caminho de morte. Vem comigo que eu já sei caminhar, eu vou te ajudar. Mas tem crente de 20 anos de igreja. O cara causa mais problema. A pessoa causa mais problema e ainda afasta os novos. Estou falando alguma mentira aqui? E eu digo de verdade aos irmãos. Depois que você escuta algumas coisas, eu estou desabafando hoje também, irmãos. Você fica triste com algumas coisas que acontecem. E gente que já deveria estar ajudando, gente, está prejudicando, está atrapalhando. Uma pessoa me ligou
Disse, pastor, eu estou orando porque está muita fofoca na igreja. Eu disse, oi? Acaba com a fofoca então, minha irmã. Não, a gente escuta de tudo. Chega de tudo para a gente. E você vai somando as coisas, você vai vendo que às vezes está enquadrado aqui. É gente que já devia ser mestre, mas não vem para ajudar. E ainda cobra da igreja. Cobra da igreja. Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Quando a gente quer já caminhar mais à frente, colocar estudos mais profundos, caminhar coisas que a gente poderia estar mais na frente, a gente começa a olhar e vai vendo que precisa voltar, irmãos. Voltar para as coisas elementares. Eu quero que hoje você reflita o quanto você cresceu ou decresceu, quem sabe. O quanto você precisa ter consciência que você precisa crescer em Deus, que você já era para estar em outro nível. E eu espero que eu tenha falado aqui para poucas pessoas, mas eu temo que não, porque eu sinto incômodo no meu coração, que eu preciso dizer essas coisas, e é duro para mim também. O Abe Uber, falando sobre mentalidade de crescimento, ele disse, a igreja precisa entender que ela precisa ter disposição enérgica. A palavra é essa que ele usa, disposição enérgica em aprender. Ah, quem dera a gente olhasse para um lado e visse isso, pastor, estou com sede de Deus, pastor, eu quero crescer, pastor, está faltando isso, nos ajude aqui, pastor. Gente que está empolgada, querendo crescer em Deus, a gente tem também. E ele diz, perseverança em aprender. É preciso perseverar, entender que a vida é muito mais do que a gente tem vivido, e perseverar na caminhada, no crescimento. Ontem eu ouvia o pastor Christian pregando, e ele disse assim, tem lugar melhor para estar no sábado à noite? Ele dizia aqui para os jovens, tem lugar melhor? E eu cá comigo pensando, vai ter gente que vai achar lugar melhor. Irmãos, eu estou sendo muito verdadeiro aqui, vocês estão entendendo, né? Me diga de verdade, não levante a mão não, mas reflita comigo. Quantas vezes você já achou melhor ficar em casa? Por que no domingo de manhã a gente olha para cá e não vê metade da igreja? Talvez não veja metade da igreja. E eu não quero que você venha porque eu estou criticando isso não. Eu estou fazendo uma reflexão dura, irmãos, dura. Porque talvez seja melhor ir para a praia. Porque na verdade a gente não ama a Deus não. A gente ama a nossa vidinha. Porque é melhor viajar. Porque é melhor qualquer coisa do que ir para a igreja no domingo de manhã. Vocês estão entendendo? Se a gente for verdadeiro, a gente vai aceitar isso. O pastor está brabo hoje. Eu estou indignado, irmãos. É uma indignação que vem no meu coração, de tantas coisas que eu vi, mas que falta amor, falta paixão. Uma igreja que não está apaixonada em amor por Cristo. Agora isso não é por força, nem por violência, nem grito até do pastor. Se não brotar no seu coração, eu quero que você chore. Você entende? Eu estou sendo enfático até demais. Mas eu quero que você chore
Não vem aqui no domingo de manhã porque o pastor falou, não, alto não. Se for melhor para você ir para a praia, vá para a praia. Porque não tem amor no seu coração não por Deus. Mas chore quando você lembrar disso. Chore, porque seu coração pode estar muito mais longe de Deus do que você pensa. E vem no domingo à noite para satisfazer sua consciência. Eu disse para você ir embora. Durma perturbado hoje, perguntando a você mesmo, se você ama a Deus mesmo, se você está envolvido com a obra dele, ou se é tudo balela, se é tudo uma conversa fiada. Perseverar no ensino, perseverar em crer, mas que isso se manifeste gerando fruto real, fruto real. E eu digo isso, irmãos, já estou caminhando para o final. Que essa palavra veio como um pesar no meu coração. De olhar e ver muitas pessoas, e eu digo com propriedade, eu não estou dizendo inventando nada não. De tudo que eu tenho escutado, de tantas pessoas, digo com propriedade, o amor de muitos esfriou, e está aqui dentro da igreja. Coração frio por Deus. Gente que quer tudo na vida, menos Deus. Não quer, não tem amor por Deus não. Satisfaz a consciência, vindo para a igreja. Eu espero que não seja você. Eu espero. E aqui, irmãos, não cabe a mim apontar o dedo especificamente a ninguém. Cabe eu trazer o que está o peso no meu coração. Em olhar para a igreja, insistir na igreja, insistir e ver que as coisas não estão andando em algumas áreas, porque é gente que está desconectada de Deus, gente que não está fluindo, porque está vivendo sua vidinha, porque não está ligada nas coisas de Deus. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Eu pensei no final do ano, aqui, chamar os irmãos que leram a palavra. Eu não esqueci não, irmãos. Eu não tenho falado mais no vídeo, em vídeo nas redes sociais sobre isso. Mas no início do ano, os irmãos vão lembrar. Nós fizemos uma campanha de ler a palavra de Deus um ano. Uma vez esse ano, você lê a palavra de Deus. Eu pensei em chamar aqui à frente, para honrar quem leu a palavra, esse ano, leu toda. A gente está perto de terminar, já termina. Depois eu fiquei pensando, eu posso ficar muito mais triste. Acho que eu não vou fazer isso não. Mas se eu perguntar quantos Netflix, quantas séries vocês assistiram, quanto jornal, quanto telenovela, não sei nem se tem ainda tem? Quantos assistiram? Quantas vezes você foi no cinema? Quantas vezes você foi fazer coisas para você, que são muito piores do que a melhor das coisas que a gente botou? Ler a palavra, crescer em Deus. Aí talvez você tenha muita coisa para oferecer. Irmãos, se nós não entendermos que nós precisamos crescer espiritualmente e tivermos um compromisso com o nosso crescimento espiritual e o crescimento daquelas pessoas que estão em nós, você entende que a gente já era para ser mestre nisso? Já era para você estar ajudando alguém a crescer. E ainda tem muita gente que vem para pedir ajuda em coisas muito elementares.
É o que o autor aos Hebreus está falando. Tinha outras coisas para dizer, mas acho que eu já puxei demais hoje. Eu queria que você fechasse seu olho. E que você perguntasse a Deus se o pastor tem razão de dizer algumas coisas aqui. Perguntasse a você mesmo se você tem vivido a sua vida para você, ou se chegou a hora de você acordar que ser cristão não é brincar de igreja. Você tem um chamado para morrer para a sua vida e para viver o novo de Deus, que é infinitamente melhor, mas que a gente insiste em virar as costas para isso e procurar o prazer da vida em qualquer outra coisa. Pastor, estou perdido, pastor, me ajude, estou aqui para lhe ajudar. Comece fazendo uma coisa, orando, pedindo perdão a Deus. Faça isso agora. Senhor, Tu sabes, ó Deus, aqueles que precisam compreender a Tua palavra, o nível, Senhor, de profundidade que precisamos ter, de conhecer o Senhor, de amar pessoas, de viver, Senhor, a Tua vontade e não a nossa vontade, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a caminhar na direção que o Senhor quer. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a Igreja Batista da Orla, Senhor. Perdoa, Senhor, quando vivemos para nós, Senhor. Quando manipulamos, Senhor, a realidade da nossa volta para fazer a nossa vontade, Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando olhamos para nós e só queremos viver conforme a nossa vida quer, e não buscar em Ti qual é a Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando não Te convidamos para o nosso quarto. Perdoa-nos, Senhor, quando não Te convidamos para as nossas salas, quando fechamos a porta para a igreja, quando preferimos ficar em casa, Deus, na preguiça, quando temos preguiça de ouvir a Tua voz, quando temos, Senhor, o desvirtuamento de viver para nós mesmos. Livra-nos de nós, Senhor. Livra-nos de nós, Senhor. Oh Deus, que a Tua palavra, Senhor, nos lembrando que precisamos crescer, possa martelar e nos redirecionar, quem sabe, para crescermos para Ti, Deus. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.